Olha, e agora o nosso assunto é uma bomba que explodiu hoje, exatamente, agora há pouco, no Hospital Geral do Estado, o HGE. A Beatriz Lacerda está lá e tem mais detalhes sobre um caso que é muito parecido, a forma como explodiu essa bomba, muito parecida com aquela que explodiu há 12 dias. A Beatriz Lacerda está com a gente e queríamos saber do estado de saúde do funcionário da limpeza do Hospital Geral do Estado, que me parece ter perdido uma mão ou parte da mão. Foi confirmada essa informação, Bia? Boa noite mais uma vez. Muito boa noite mais uma vez para você, Edson. Sim, o Hospital Geral do Estado nos encaminhou uma nota informando que esse homem que fazia a limpeza da área externa do HGE era um funcionário de uma empresa que presta serviço ao hospital. Ele perdeu a mão direita. A mão dele foi amputada depois que uma bomba, um artefato explosivo, estourou bem aqui na área externa durante o momento em que esse funcionário e mais duas pessoas trabalhavam na limpeza, na capinação desse canteiro, que fica bem na frente da secretaria do hospital. Nós estamos falando ao lado aqui da rampa do HGE, a rampa fica a poucos metros da secretaria e hoje à tarde a equipe de limpeza estava aqui capinando o mato e justamente nessa região onde agora a perícia está atuando, tinha uma bomba enterrada perto das raízes dessas árvores. O artefato que teria sido escondido aí dias atrás, de acordo com uma testemunha. Hoje, quando vieram capinar, uma pessoa estava fazendo a supervisão, um outro capinava e a terceira pessoa estava recolhendo esse lixo com a mão. Foi justamente o funcionário que teve a mão amputada, depois que ele pegou o artefato sem saber que se tratava de uma bomba. Alguém perguntou para ele se poderia ser droga, ninguém sabia o que era aquilo, né? Aquele pequeno artefato de formato arredondado, e ele jogou no chão, no intuito, né, de tentar ver se abria aquele embrulho. Isso de acordo com testemunhas. Quando ele jogou no chão o objeto, houve a explosão, o funcionário perdeu a mão, ficou também ferido. A supervisora e o companheiro de trabalho dele que fazia capinação ficaram feridos também com estilhaços do vidro de uma porta que estourou no momento em que esse artefato explosivo foi acionado. Para você ter noção, né, da força que tem uma bomba de fabricação caseira. A gente conversou durante a tarde aqui, já no final da tarde, com o delegado Nivaldo Aleixo, que vai ficar a cargo dessa investigação, porque o crime ocorreu no bairro do Trapiche, é a área que esse delegado atua, e ele deu mais detalhes do caso. Acompanhe. Eu fui comunicado que houve uma explosão aqui no HGE. Quando eu me desloquei para cá, quando eu cheguei, infelizmente, uma bomba explodiu ao lado aqui do HGE, quando um pessoal da limpeza terceirizada estava fazendo a limpeza da grama. Então saíram feridos 3 pessoas. Uma pessoa que encontrou um saquinho plástico enterrado, pegou e levantou. A outra pessoa disse: rapaz, isso daí deve ser droga. Ele disse: não, não é não. Quer ver que não é droga? E aí bateu no chão. Quando bateu no chão, explodiu. É aquelas bombas caseiras para explodir quando você joga em determinado contra alguém, contra um carro, e ela explode quando bate no chão. Então, essa bomba, ela não estava dentro de um lixeiro? Não, não, não. Ela estava escondida dentro dessa grama, no pé de uma árvore, da raiz. Por quê? Porque faziam 15 dias, mais ou menos, pela informação que eu tive, que não havia limpeza. Aí vieram fazer a limpeza. Veio a supervisora e 2 pessoas, um enquanto carpinava e outro que ia pegando com a luva a grama. Quem perdeu a mão, infelizmente, foi esse rapaz que pegava a grama com a luva. Ele encontrou o saquinho e, por curiosidade, ele bateu. Quando bateu, explodiu. A violência foi tão grande que até o teto ali, olha, ele saiu e o vidro espatifou-se. Aí feriu a supervisora, essa jovem, com estilhaços, um outro rapaz que estava carpinando e ele que acabou, infelizmente, a notícia que nós tivemos, está no centro cirúrgico, perdeu a mão. A polícia já tem suspeitas de quem pode ter deixado esse artefato explosivo no local. Perfeito. Nós temos uma linha já de investigação, porque uma das testemunhas que está sendo ouvida na delegacia, ela informou que quando houve um jogo aqui no estádio Repelé, a cavalaria ela estava pressionando, porque infelizmente essas torcidas organizadas, elas causam muitos problemas. Então um rapaz saiu correndo, se escondeu ali no local e ele viu quando
alguma coisa guardou, mas ele também não deixou para lá porque não viu o que era. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, quando a cavalaria chegou, saiu correndo e acabou sendo preso. Então nós estamos tentando localizar o oficial que na época estava na cavalaria para saber se esse rapaz que foi preso, ele foi identificado. Porque daí nós já sabemos mais ou menos por onde partiu. Uma pessoa que chegou a esconder esse objeto, né, na raiz dessa árvore, ele chegou a ser detido. Há quanto tempo, mais ou menos? A informação, isso faz uns 15 dias. A informação que nós temos foi que ele foi detido. Agora, isso aí só pode ser confirmado quando conseguir conversar com o oficial de dia da cavalaria que estava aqui. O senhor também comentava há pouco sobre a preocupação com a apreensão desses objetos. Em outras ações da polícia, artefatos como esse já foram apreendidos, né, em poder de torcidas organizadas. E que torcida seria? Veja bem, eu não vou jogar com a torcida, eu sei que foi de torcida organizada. 2 dias depois do fato acontecido desse rapaz, o próprio BOPE encontrou aqui na redondeza 3 artefatos. Pegou esse artefato e levou para a central de flagrantes. Da central de flagrantes foi feito o termo de apreensão. Como foi encontrado aqui, que é a nossa área, foi nos enviado. Nós pegamos e encaminhamos para o IC. O IC disse que não era competente para fazer essa apuração. Voltou para nós. Como houve isso agora, essa explosão, esses 3 artefatos estão conosco lá na delegacia. Então eu solicitei do pessoal da Polícia Militar, do Antibombas, que fosse buscá-la para poder verificar como é feito essa bomba. Porque essa bomba é caseira, feita com rolemã, ou com pedrinhas de rolemã, com bolinha de gude, para poder ocasionar realmente um estrago muito grande. Infelizmente. Tanto é que o rapaz perdeu a mão. Então, quer dizer, o BOPE chegou a vir aqui naquela semana, logo após a prisão desse suspeito. Eles fizeram uma varredura aqui nessa área do Trapiche, já com o intuito de localizar esse tipo de artefato? Isso, eu acho que. Porque geralmente esse pessoal vem. Para vocês terem uma ideia, a informação que eu tive, nesse dia do jogo, debaixo dos carros que ficam aqui estacionados, foram encontrados diversos rojões intactos. Porque o pessoal vem com o rojão, não pode entrar, porque se ele for preso com isso, ele vai ser autuado. O que eles fazem? Eles escondem. Só que, infelizmente, como eles não tinham orientação, eles pegaram e jogaram fora. Então, agora eu os orientei para que, quando encontrasse, nos passasse. Porque nós colocaríamos para subsidiar os inquéritos que nós estamos apurando. Então, a polícia, às vezes, apreende, né, esses artefatos e leva na viatura normalmente, sem se dar conta do risco. Mas eu acho que agora já está muito claro para todo mundo o poder explosivo e o estrago que essas bombas caseiras fazem. Perfeitamente, a destruição que elas fazem. Por quê? Porque num caso desse, se ela tiver um impacto, ela explode e quem estiver perto, imagina o que pode acontecer. Tanto é que aconteceu com o rapaz, perdeu a mão, né, infelizmente. E o senhor já sabe, dá para dizer, por que crime uma pessoa que deixa um artefato perigoso como esse explosivo pode responder? Uma pessoa que deixa no meio da rua, podendo causar esse tipo de incidente, né, uma lesão gravíssima, uma pessoa perdeu a mão. Por que crime uma pessoa assim pode responder? Dá para momento, tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio. Num caso desse. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que pôr o máximo que for possível. É tentativa de homicídio. Então, a gente está acompanhando aqui o trabalho minucioso que o Instituto de Criminalística de Alagoas está fazendo na área externa do HGE nesse momento. Isso porque vários objetos, né, que estavam dentro da bomba, né, que compunham essa bomba, melhor dizendo, ainda estão por aqui. Então, tinha prego, bolinha de gude, bolinha de rolimã. E esses pedaços estão espalhados por todo esse campo aqui de atuação da perícia. Um trabalho muito detalhado, eles estão fotografando tudo, o estrago que essa bomba causou, arrancando ali um pedaço do teto, né, do hospital. Teve a porta que ficou quebrada, sangue pelo chão, porque tem muito sangue aqui do local, né, da hora do desespero desse homem que perdeu a mão. Ele saiu correndo aqui, segundo testemunhas, desesperado, chocado. E, inclusive, até pedaços da mão dele que foram encontrados aqui pela perícia. Tudo isso foi recolhido, vai ser encaminhado agora para análise. Então, a gente também recebeu, viu, Edson Moura, a foto das 3 bombas caseiras que foram apreendidas aqui mesmo, no bairro do Trapiche, há cerca de 2 semanas. O BOPE esteve no local
porque foi chamado para fazer uma varredura, já que algumas dessas bombas, alguns desses artifícios teriam sido encontrados em via pública. Por isso, a Polícia Militar naquela época esteve em campo, chegou a encontrar 3 artifícios tão perigosos quanto esse que explodiu hoje, e esse material foi encaminhado para a delegacia. Então, a gente tem até uma foto que mostra mais ou menos qual é o tamanho de uma bomba como essa. Você veja, né? Nem todo mundo que olha um objeto desse tem a noção do perigo, do estrago que ele pode causar. Então, infelizmente, mais um fato foi registrado aqui e está sendo investigado já com um adiantamento da investigação, graças a uma testemunha que foi crucial. A testemunha que viu quando um homem esteve aqui fugindo da polícia militar, seria um integrante de uma torcida organizada, abaixou ali perto da árvore, enterrou essa bomba, escondeu, mesmo assim acabou sendo pego pela polícia e levado para a delegacia. Então, essa testemunha foi ouvida hoje informalmente pela Polícia Civil. O inquérito já está sendo instaurado, mas hoje, como todo mundo estava muito chocado, sensibilizado com o que aconteceu aqui, só a partir de amanhã é que os depoimentos formais começam a ser coletados, de acordo com o delegado Nivaldo Aleixo, né, da supervisora que estava aqui na hora do acidente e também do companheiro de trabalho que estava fazendo a capinação do mato, né, que também foram vítimas desse acidente. A polícia agora trabalha para chegar nessa pessoa, na pessoa que colocou essa bomba escondida aqui na raiz dessas árvores e que hoje causou essa tragédia, porque, como bem disse o delegado, uma pessoa poderia ter morrido. Essa pessoa que perdeu a mão está em cirurgia nesse momento aqui mesmo no HGE. A gente não tem noção do estado de saúde, seria estável, mas é preciso acompanhar, né? Porque foi um trauma muito grande, uma pessoa que teve a mão decepada por conta de uma irresponsabilidade de alguém que coloca uma bomba aqui e vai embora, né, sem se preocupar quem é que ia achar e pegar esse material depois. Está aí, então, o resultado. É o segundo caso que a gente acompanha aqui na capital em 15 dias, né, o poder destrutivo que essas armas têm, essas bombas caseiras têm. Infelizmente, mais uma pessoa que inocentemente pega um objeto como esse, sem saber do que se trata, e perde a mão. Edson. Olha, Bia, a fala do delegado eu acho que é muito importante para a gente tentar entender o que aconteceu hoje e o que pode ter, inclusive, ligação com o que aconteceu há 12 dias lá na região do Poço. A ligação dessas bombas com torcidas organizadas. O delegado já explicou. Ele fala que há 15 dias houve apreensão de outras bombas aí. Daqui a pouquinho a gente vai colocar mais essas fotos que nós temos dessas outras bombas que foram recolhidas pela polícia. Uma pessoa chegou a ser detida, inclusive a mesma pessoa que teria enterrado esta bomba aqui. Há 15 dias atrás, aconteceu a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB enfrentou o Bahia no estádio Ripelé. Isso não quer dizer que essa bomba foi colocada, por exemplo, por uma organizada do CRB. Pode ter sido de uma outra organizada. O fato é que aconteceu há 15 dias um jogo no estádio Ripelé e a gente sabe que tem sempre esses confrontos de organizadas. Houve aquela invasão, não, mas aquelas bombas que foram jogadas na torcida organizada do CRB, na sede da torcida, de uma das torcidas, lá na região também, ali do Santo Eduardo. Então, assim, a polícia já vai encaixando essas peças e me parece que tem sim relação. Até mesmo a outra bomba que foi encontrada e que também fez com que um catador de recicláveis, né, perdesse também a mão, é próximo de uma sede de uma torcida organizada. Então, assim, a linha de investigação da polícia, me parece, tem uma relação. E o risco, né, Bia? Porque, olha só, teve vidraça quebrada, a pessoa perdeu a mão. Se estivesse passando uma criança aí, né? Porque um adulto já perdeu a mão, imagina isso ter sido atingido uma criança, um idoso. É realmente uma tentativa de homicídio, algo sem... A gente não consegue imaginar como um torcedor, ou um suposto torcedor, tem a capacidade de fazer isso para ferir outra pessoa. E detalhe, às vezes ferir uma pessoa inocente, como foi o caso agora, né, Bia? Assim, realmente é uma questão que tem que ser tratada como um atentado, porque é um atentado contra as pessoas, né? O trabalho segue aí de investigação, daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem das outras bombas que foram recolhidas. Agora, outro fato que o delegado falou é que se foi a mesma pessoa, né, Bia, que foi recolhida pela polícia, que foi apreendida pela polícia exatamente há 15 dias atrás, né, durante a operação aí ao redor do Ripelé, durante o jogo, essa pessoa teria sido identificada. Então, assim, de repente uma imagem, uma câmera de segurança por aí da região pode ajudar nesse inquérito, hein, Bia? Você tocou num ponto que eu também queria comentar. De acordo com o delegado, as câmeras de segurança do hospital não estariam funcionando.
Hoje ele perguntou, porque tem câmeras aqui nessa região, né, do próprio hospital HGE, e o delegado recebeu a informação de que elas não estariam funcionando. Por isso, a polícia também vai cair em campo para conseguir coletar aqui no comércio local imagens, né, da semana retrasada e também de hoje, que mostram não só a ação, né, o momento em que essa bomba explodiu, como também nas semanas anteriores, em que a pessoa teria chegado aqui e depositado esse artefato. Então, agora é um trabalho de campo, realmente, que a polícia vai fazer para tentar reunir provas contra a pessoa que deixou esse material aqui escondido, enterrado, perto de uma árvore. Não tem até agora a informação de que a polícia conseguiu imagens de circuito. Mas o delegado Nivaldo Aleixo também me adiantou agora há pouco que vai solicitar uma varredura aqui nessa área do Trapiche, porque do mesmo jeito que 3 bombas já foram encontradas, certamente logo após o jogo, né, quando a polícia veio aqui, foi chamada e encontrou 3 bombas pequenas e recolheu esses artifícios. Hoje, uma ainda estava aqui e causou o acidente, pode ser que outras ainda estejam pela região. Então, o delegado já confirma que vai solicitar uma nova varredura da PM para tentar localizar outros explosivos escondidos por aqui. Edson. Pois é, Bia, uma situação muito séria, muito grave. E assim, a gente está falando de um funcionário do Hospital Geral do Estado, do Serviço de Limpeza, que estava fazendo a limpeza há 15 dias. Veja, há 15 dias não tinha a limpeza nessa área externa. Coincide justamente com a data que a gente está falando, né? O final de semana do dia 6 de novembro, né? 15 dias, de fato, completados exatamente no final de semana agora, né? 15 dias. Então, veja, uma pessoa inocente que estava fazendo o seu trabalho perdeu uma mão. E veja, de novo, por conta de uma bomba caseira. Infelizmente, o que mais se acha é fácil você encontrar na internet, é como se faz uma bomba caseira. E essas pessoas estão fazendo isso exatamente com um objetivo, né, se for essa questão da torcida organizada, de ferir, né, opositores, etc., mas colocando em risco toda uma sociedade. Veja, a outra bomba foi encontrada no meio do lixo, ali na região da Praça Sinibu. E essa outra encontrada em frente a um hospital, gente. É algo que a gente tem que torcer para que a polícia consiga identificar, e vai conseguir. Vai conseguir identificar. Talvez não tenha imagem, como a Bia falou, aí de frente do hospital, né? Tem algumas farmácias ali, né? Algumas lanchonetes que talvez não tenham câmeras de segurança apontadas para a rua, mas tem ao redor, né? Na principal mesmo, na Siqueira Campos, deve ter essa movimentação da polícia, dessa pessoa correndo e entrando aí nessa região do HGE. Enfim, o trabalho da polícia vai seguir, não é? E a gente vai continuar acompanhando também. E agora, né, com essa impossibilidade de ter uma ligação dessa explosão de hoje com a explosão de 12 dias atrás, que fez com que um catador de recicláveis também perdesse a mão, porque foi manusear. E naquele caso, a bomba estava dentro de uma latinha de refrigerante. Nesse caso agora, era um material, a gente até conseguiu colocar a imagem, coloca aqui do lado, por favor, a imagem do material aqui, ó. Essas 3 bombas foram recolhidas na região do Hospital Geral do Estado, na região do Repelé, há 15 dias. Após o último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro entre CRB e Bahia. Esses 3 artefatos foram encontrados lá. E a polícia agora, com certeza, vai investigar, né? E o esquadrão antibombas talvez tenha que desarmar esse material aí, para ver se o material que está utilizado nessas bombas, recolhidas pela polícia, é o mesmo material que explodiu na frente do HGE hoje. E aí, tendo essa relação, e tendo inclusive uma pessoa que foi presa, autuada à época, por conta disso também, a polícia tem uma investigação, já uma linha mais concreta de investigação. Bia, a gente não tem estado atualizado de saúde ainda desse trabalhador, né? Temos a identificação já dele ou ainda não? Ele está no centro cirúrgico nesse momento, é isso? Sim, Edson, a informação é que o funcionário, a gente não tem a idade desse homem ainda, ele passou por cirurgia, deve ter finalizado há pouco, né, o procedimento, e está aqui no hospital, assim como as outras 2 vítimas que foram atingidas, né, pelos estilhaços e também seguem fora de perigo. Então a gente continua acompanhando. Eu tive informação aqui para você ver, né, como é que as coisas avançam. A primeira vítima, o catador de recicláveis, o seu Jorge, 50 anos, ele vai ser ouvido amanhã na delegacia. Ele vai dar o depoimento dele, de como é que foi naquele momento em que ele foi catar o lixo, pegou a bomba e sofreu o mesmo acidente.
Então, ele teve alta hospitalar nesse final de semana, no último sábado, e amanhã ele deve ser ouvido em uma outra delegacia, né, que a delegacia ali daquela área onde o acidente ocorreu. Então, amanhã a polícia já começa a ouvir a vítima do primeiro acidente com bombas aqui na capital. Edson. Pois é, ele estava internado no HGE, né? Até o final de semana também. A polícia vai investigar se tem relação os dois casos também. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo. Caso a gente tenha alguma atualização no decorrer do Cidade, a gente vai trazer também, inclusive principalmente sobre o estado de saúde desse trabalhador, mais um trabalhador que infelizmente tem a mão decepada por conta de uma bomba caseira irresponsavelmente jogada no meio da rua. Obrigado pelas suas informações, Beatriz, e a gente vai continuar acompanhando. E você que está me acompanhando e tem alguma informação que possa ajudar a polícia nessa investigação, não se cale. O Disque Denúncia é 181. Quem fez isso aqui precisa ser responsabilizado, precisa ser preso para saber que o que fez é um crime. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Disque Denúncia é 181. Qualquer informação, você mora na região, tem pelo menos alguma informação que possa ajudar a polícia, né, do paradeiro dessa pessoa que teria colocado essa bomba, ou de outras pessoas que estavam envolvidas também nesse crime, tá? O Disque Denúncia 181. Vamos fazer com que essas pessoas parem de fazer isso. Tá? Parem com essa guerra idiota de torcidas organizadas. A gente está levando a linha de investigação de que o delegado trouxe agora, né, que houve uma relação e houve apreensão após o jogo da Série B, no dia 6 de novembro, aí mesmo no estádio Rei Pelé. Então, vamos torcer para que a polícia chegue aos organizadores, né, desse crime exatamente que aconteceu aqui no Rei Pelé, ali nas imediações do Rei Pelé, no HGE.